Com muita alegria mesmo que eu estou aqui participando dessa grande festa. É uma honra e, em especial, nós estamos trazendo esse livro, cujo título já é algo que faz a gente pensar. Para a harmonia divina, é a harmonia com Deus, é a harmonia que Deus nos propõe. E religião, ciência e a busca pela espiritualidade do ser. Não tem nada de novo no livro, mas a ideia é desenvolver aquele item que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma maneira mais abrangente, não que fosse necessário. Kardec traz esse texto, a aliança da ciência e da religião, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já devem ter lido, né, que é o 2º capítulo, e ele traz esse parágrafo que eu gostaria de ler. São chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Kardec profetizou, né? Mas nós não vamos fazer uma interpretação. Nós vamos apenas usá-la como uma citação dentro do livro. O nosso trabalho é de pesquisa bibliográfica. Nos valemos de vários sites, vários livros, vários recursos, para colocar um desenvolvimento, apresentar um desenvolvimento maior dessa ideia, dessa aliança, e trazer alguns questionamentos atuais. E aqui a nossa proposta é instigá-los, quem sabe um dia, a ler, a adquirir, né? para que vocês possam participar também dessa discussão e, quem sabe, até contribuir para os próximos volumes, que já tem um no prelo, na sequência aí desse. Tá? É interessante, porque já tenho, desde 2003, eu tenho feito algumas palestras e eu tenho sentido essa necessidade de desenvolver alguns temas baseados nos estudos que eu fiz, porque eu sempre uso da pesquisa bibliográfica, e trazer essa ideia de uma maneira mais ampla, e não ficar restrito apenas nos textos que a gente lê de Kardec, de Emmanuel, né, e de outros autores espirituais. Este livro tem como inspiração o texto de Allan Kardec, Aliança da Ciência e da Religião. E como eu disse, eu não vou interpretar isso. Eu estou apenas trazendo uma citação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês busquem esse texto e, com certeza, qualquer crítica em relação ao livro será bem-vinda. Vamos trazer alguma coisa do livro? Claro, né, gente? A gente não pode ficar aqui só com... sem falar do seu... lá naquilo que ele realmente representa. Então, ao longo da história da humanidade, 2 pilares fundamentais têm moldado a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor: a religião e a ciência. Estes, por século, têm coexistido, muitas vezes em tensão, realmente, na busca incessante pela verdade e significado. Então a gente vê essa busca da verdade, o significado dela, tanto pela religião quanto pela ciência. Isso é importante a gente ter em mente, porque é o que tem acontecido, é o que aconteceu. Ora, houve um predomínio muito forte da ignorância do ser humano, mas como também uma busca da verdade. Não criticando o ser humano lá atrás, mas a gente busca a verdade, e a dúvida é, sim, uma expressão da verdade. É aquilo que vai nos conduzir a algo melhor, a algo maior, a algo mais próximo possível da verdade. Né? Este livro, e eu tenho aqui
um volume dele na minha mão, ele vai ser sorteado. Vocês receberam um papelzinho, todo mundo? Vou sorteá-lo depois dessa exposição, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, este livro propõe a desvendar os intricados caminhos dessa relação complexa. Religião, ciência, essa disputa, essa tensão que a gente mencionou ali há pouco, desde o despertar científico no século XVII até os desafios do século XXI, oferecendo uma visão que transcende dicotomias e busca uma união enriquecedora. É uma proposta desafiadora. Digo a vocês que eu não sou cientista, sou um simples e mero pesquisador, e aqui no conteúdo dessa relação. O que está acontecendo aí no mundo, tem muita coisa nova, tem muita coisa boa no livro, atualíssima, que vale a pena, quem gostar do tema, quem gostar do assunto, estudar. Tá? Desde o século XVII, já citado, a relação entre religião e ciência tem sido um ponto de grande debate e, por vezes, conflito. Claro, que aqui quando se fala em religião, estamos nos referindo à religião dogmática, à religião formal, à religião conforme a gente conhece, né? A gente não está tratando aqui da religiosidade do ser, pelo menos por enquanto. Sabemos que o Espiritismo é uma filosofia com consequências religiosas, mas não a religião formal, e sim aquilo que nos religa a Deus. Por isso que é uma filosofia com consequências religiosas. O Espiritismo nos leva ou nos faz retornar, né, ao Pai, porque dele nós saímos. Então, é uma filosofia com consequências religiosas. Isso é o Espiritismo. Mas aqui se trata da religião formal. E a ciência tem sido, desde esse século, em virtude da Revolução Científica, o século XVII é marcado por grandes movimentos no planeta, né? E a Revolução Científica, ela é um destaque fundamental. Esse período, marcado pelo surgimento da Revolução Científica, testemunhou uma mudança significativa na forma como as pessoas compreendiam o mundo ao seu redor. Isso em virtude da ignorância da Idade Média com o predomínio da religião. Então, a partir do século XIX, houve aí a tentativa de um rompimento com as verdades religiosas e vários expoentes, vários cientistas começaram a desvendar o mundo, falar, opa, a coisa não acontece por aí não. Alguns foram levados, foram condenados, né, foram criticados. Antes desse período, a autoridade da Igreja Católica predominava, impondo uma visão teocêntrica, que colocava Deus no centro de tudo. Né? Deus, o centro de tudo, o centro do universo, ignorando uma série de outros fatores no entorno, o próprio ser humano. É a visão teocêntrica da Igreja Católica. Contudo, com os avanços científicos e novos métodos de investigação, e aqui é importante, né, a visão do mundo começou a se transformar. Essa dicotomia, de um lado a religião, do outro a ciência, onde não se toca uma na outra, eu tenho meus princípios, minhas verdades, essa separação ganhou destaque especialmente com os trabalhos de Galileu, de Kepler e Newton. Então, suas descobertas revolucionaram a compreensão das leis naturais, desafiando interpretações bíblicas tradicionais. Olha que essa divisão, essa luta, essa briga, vamos assim dizer, esse ranço, né, já vem aí há muitos e muitos questionaram e tem questionado a respeito. Com quem está a certeza, nós não sabemos. Né? Vamos pensar isso. Onde está essa verdade? O heliocentrismo, né, que é o Sol, o centro do universo,
Por exemplo, colocou a Terra em órbita ao redor do Sol, desafiando a visão geocêntrica, ou seja, a Terra que era o centro, né? Que prevalecia na tradição religiosa. Vocês imaginem que no início do século XIX, o universo conhecido era algo em torno de, mais ou menos, esse dado, se for muito fora, era algo em torno de 90 milhões de anos-luz, no início do século XIX. Hoje, com James Webb, nós sabemos que são mais de 100 bilhões de anos-luz, o universo conhecido. São mais de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia com mais ou menos 200 milhões de sóis. São coisas assim, absurdas. Imagine se esse conhecimento estivesse lá nessa época em que o Sol era o centro do universo ou a própria Terra. E cientistas, né, provaram que não é nada disso. No entanto, é crucial notar que esses mesmos cientistas que provaram o contrário da igreja, eles não eram contra a própria religião. Eles só estavam procurando a verdade e tentar mostrar onde a religião estava errada, por conta dos seus dogmatismos, da sua limitação. Na verdade, querendo cooperar com Deus, né, com a vida, com a verdade, ou com a própria religião, que é esse retorno do ser humano a Deus. Então, nem todos os cientistas dessa época viam a ciência como uma oposição direta à igreja, claro. Era um complemento. Já que estamos aqui no mundo, eu quero fazer a minha parte. Eu estou enxergando dessa forma. E a verdade é sempre a verdade. Em qualquer época. Por isso nos disse Jesus, né? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará da ignorância, dos preconceitos e de uma série de outras coisas que a gente ainda tem a manter. Muitos deles, incluindo Newton, eram profundamente religiosos e viam seus estudos como uma forma de desvendar a complexidade do universo criado por Deus. Olha a harmonia divina. A proposta era essa, eram sinceros, estavam buscando. Essa dualidade entre a busca por conhecimento científico e a devoção religiosa lançou as bases para a relação complexa entre essas duas esferas ao longo do século seguinte. Então, quando a gente vê aqui conhecimento científico, a palavra ciência vem do latim, que significa, em linhas gerais, conhecimento. Mas ela tem um outro aspecto, que é o aspecto mais profundo do entendimento. Nós sabemos, por exemplo, o que é uma água. Todo mundo conhece a água. Trouxeram água para fluidificar hoje? Aproveita, os espíritos aqui ajudam, coloca o nosso remédio ali, né, Maribel? Mas todo mundo conhece a água. Todo mundo, e eu pergunto, entende realmente o que é a água? A sua formação, como que ela é formada, de onde ela vem? A água que vem do céu? Oi? Não. Mas isso é o entendimento científico, é a pesquisa científica. É isso, a ciência leva a gente a entender, que é a molécula da água em qualquer lugar do planeta Terra, H2O. Mas e as plantas, as folhas? Que cor que são as folhas? Verde, né? Nós falamos que são verde. Esse é um conhecimento. Mas a gente sabe que existem folhas vermelhas, rajadas, amarelas, laranjas, etc. Por que que elas são assim? Por que que ela é verde? O conhecimento nos mostra que ela é verde, tem algumas diferentes. Mas a ciência é que nos prova, através da pesquisa, por que que elas são verdes. Por que que o peixe respira debaixo da água? A gente sabe, né? Que ele respira. Ou a gente não sabe? Olha, isso é um conhecimento.
Agora, como que ele respira? Como que ele tira o oxigênio lá debaixo da água? Será que é uma dos átomos que ele aproveita e absorve? É o entendimento da ciência que nos vai provar isso. E a ciência aqui, gente, se estende para todas as áreas do conhecimento. Da engenharia, da medicina, da biologia, da química e diversas outras áreas. E os cientistas são aqueles que debruçam, que buscam a solução para apresentar ao mundo, olha que bacana, a complexidade do universo criado por Deus. Não é fácil, não é fácil. É por isso que uma encarnação só não dá. Não dá para a gente ser químico, biólogo, matemático, físico, professor, médico, engenheiro, trabalhador braçal. Não dá. Uma encarnação só não dá. E Jesus era isso tudo. Ao adentrarmos aí o século XIX, a dicotomia entre religião e ciência tornou-se ainda mais evidente. Com o advento da teoria, você colou, né? Ele viu o slide com antecedência, né? Então, no início, agora vamos pular para o século XX, porque não vai dar tempo. Eu desenvolvo mais coisas lá no livro, tá, gente? Aqui é só para fisgá-los, para comprar o livro. Ou adquirir um volume, ou ganhar o que eu vou sortear, tá? Então, no início do século XX, a revolução científica continuou com descobertas, como a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Há um grande movimento nesse sentido. As sequelas dessa longa batalha, olha aqui, não estou falando de 3 séculos apenas, né? Mas são 300 anos. É muita coisa. As sequelas dessa longa batalha entre religião e ciência persistem até os dias atuais. E é verdade, né? Algumas pessoas ainda acham, ou pensam assim, que a ciência já descobriu o espírito. Não. A academia ainda não deu a chancela para o espírito. Porque para admitir o espírito, gente, vai ter que ter uma revolução muito maior. Porque, em primeiro lugar, nós vamos ter que ensinar isso nas escolas. Se o espírito existe, de onde ele vem? O que ele está fazendo aqui? Para onde ele vai? Espiritismo. Filosofia com consequências religiosas. Isso vai acontecer? Não temos dúvida, é aquela questão da verdade. É imperativo destacar que muitos pensadores e líderes religiosos realmente, né, têm buscado uma reconciliação entre religião e ciência. A gente tem visto hoje falar muito do ecumenismo, né? Várias religiões sentando para discutir, para apresentar seminários, para apresentar a sua forma de ver o mundo, a sua verdade. E nós estamos ampliando o nosso entendimento, principalmente com uma palavrinha fundamental, que é... Tentem adivinhar. Podem falar. Aí você foi muito longe. Volta um pouquinho. É amor, mas respeito. Respeito às diferenças. Aceitar o outro no estágio em que ele está. Não que a gente esteja no estágio superior. Nós estamos no nosso. Da mesma forma que eu respeito, obviamente eu preciso exigir o respeito. Quem é melhor que ninguém. Perfeito. Lá na Caridade, definição no Livro dos Espíritos, pergunta 886, benevolência para com todos, indulgência. Indulgência é aceitar o outro como ele está, como ele é. Eu prefiro estar que todos nós estamos. Eu sou de um jeito agora, mas daqui a um ano sou totalmente diferente. Muitas coisas vão acontecer, eu serei outro. Talvez até, quem sabe, eu já tenha até queimado esse livro. Não, escrevi muito bobeira. Espero que não. Eu já estou no volume 2 e vou seguir. Então, gente, é uma discussão, é um tema, é algo muito interessante. Eu gosto muito disso. Se vocês gostarem, eu acho que vale a pena continuar aí, tá? No estudo. Contudo, é imperativo destacar, lhes está. À medida que entramos, então, agora, no século XXI, os desafios para unir religião e ciência em direção à espiritualidade do ser, ao tema lá,
A harmonia divina, a religião, a ciência e a busca pela espiritualidade do ser tornam-se mais prementes. A gente tem ouvido falar da espiritualidade. Não estou tratando aqui de espiritualidade como os espíritos, não. Muitas vezes nós usamos, né? A espiritualidade estará conosco, vai nos auxiliar, em se referindo aos espíritos. Mas Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, 1943, a introdução, o livro sai em 1944. Ele fala assim, no finalzinho, as últimas palavras: precisamos de espiritismo e de espiritualidade. Precisamos de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. É a última frase lá da introdução. E ele está se referindo a quê? A esse aspecto do ser humano que não pertence a nenhuma religião, a nenhum dogma, a nenhuma classe, seita, povo, mas ao próprio ser humano. Essa busca pelo ser que nos criou é o retorno a Deus. Esta é a verdadeira religião. Foi por isso que a gente diz que o Espiritismo é uma filosofia que nos leva a Deus, ou ao caminho de Deus, né? E Jesus chegou a nos falar, eu sou o caminho. Interessante que eu vi a tradução do Severino. Severino Celestino. Ele foi lá no hebraico e pegou esse versículo. Ele coloca assim, que Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. E não eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando ele fala o caminho, a verdade, é como se ele fosse Deus. Mas quando ele coloca na tradução hebraica, eu achei interessante essa visão do professor Severino Celestino. Eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho de Deus. É diferente, né? Vamos seguir. Está acabando, viu, gente? Os desafios para a UNITA tornam-se mais prementes. Realmente, essa discussão sobre a espiritualidade, né? Ela está ganhando aí espaço e aí envolve todas as coisas boas da vida. Aquelas que a gente pode produzir, aquilo que a gente já produziu, aquilo que a gente precisa conquistar. Perdão é uma condição de espiritualidade? Sim. Alegria? Sim. Paixão. No Livro dos Espíritos, fala que a paixão é o princípio de muitas coisas. Mas a paixão não pode cair no exagero. Mas a paixão é o princípio de uma alegria, de uma felicidade, de você gostar de alguma coisa. Não pode cair no exagero, né? O exagero é sempre prejudicial. Mas vamos entender nesse aspecto aquilo que vai te levar a conquistar algo bom. Eu sou apaixonado pelo perdão, vou usar o perdão, né? Então, olha, a paixão me levou a perdoar. Por Jesus, a conhecer Jesus. O que eu não posso é me prender e deixar que a paixão me domine. Perfeito, né? O que eu não posso é morrer apaixonado por um carro, porque o carro vai ficar aqui. Apaixonado pelo corpo. Um dia o corpo vai perecer. Tudo vai descer. Se você fica apaixonado com o corpo lá dos 14, 20, 30, 40 anos, opa, cuidado. Saiba que você está num corpo limitado, num tempo limitado. Então a gente tem que ter cuidado com a paixão para não exagerar, mas ela é um princípio das virtudes do ser humano, não há dúvida. Então, ódio é uma questão de espiritualidade? Violência? Não é não. Isso são as paixões exageradas. Ódio é até o amor às avessas, né? Deus, né? É do ser humano. É do ser humano. Com certeza são características humanas. Deus, com certeza, não sente ódio, nem mágoa, com certeza isso é nosso. Não, Deus não tem nada disso. Deus diz, João, que Deus é amor. E o Espiritismo complementa como suprema inteligência. E a gente pode colocar como supremo amor. Né? Essas paixões, essa... Da outra face para bater. Para não ter mais briga.
Outra face não é aqui não, é verdade. Não passar recibo, mas aí daria outro tema para a gente conversar. Né? Vamos seguir aqui. É necessário um diálogo aberto e respeito. É a tese do livro. Tá? É necessário um diálogo aberto, respeitoso entre os dois campos, reconhecendo que ambos buscam compreender diferentes aspectos da existência humana. Não podemos ignorar. A espiritualidade do ser pode ser uma ponte, olha só, que conecta as dimensões transcendentes da fé e da religião com a exploração científica do cosmos, proporcionando um entendimento mais holístico e integrado da nossa existência. Essa é a tese do livro, é o que a gente defende, a gente traz várias situações que desembocam nessa tese que defende com certeza esse aspecto. Tá? A interpretação literal das escrituras religiosas e a recusa em aceitar descobertas científicas estabelecidas ainda representam obstáculos significativos. A gente vive numa sociedade ainda, em alguns aspectos, medieval. A gente está acreditando em Adão e Eva, né? A gente está acreditando que o mundo foi criado em 6 dias, no 7º dia Deus descansou. Isso na área religiosa. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que acredita que o ser humano ainda, ele acha que o ser humano nem foi à Lua, nós já estamos descendo em Marte. E por aí vai. Olha como que nós somos bem diversificados, né, no entendimento. Precisando de muito estudo. Estamos precisando de muito conhecimento. Estamos precisando de buscar as verdades ao nosso alcance. Além disso, a secularização crescente em algumas sociedades, deixando essas questões religiosas, antigas, etc., né, em algumas sociedades, levanta questões sobre como a espiritualidade pode encontrar expressão em um mundo cada vez mais orientado pela ciência e pela tecnologia. A gente não vai cientificar tudo, porque nem só de ciência vive o ser humano. O aspecto da religiosidade não pode ser ignorado. A própria ciência, nos seus aspectos psicológico e etc., né, vai auxiliar o ser humano a caminhar para esse lado da religião. Não há dúvida. Dessa religação com o Pai. Está acabando? Em conclusão, a história da relação entre religião e ciência, desde o século XVII até os dias atuais, é complexa e são muitas faces, né? Multifacetadas. O diálogo, o respeito mútuo e a busca por um entendimento mais amplo são essenciais para superar as sequelas do passado e construir um futuro onde a religião e a ciência possam coexistir de maneira enriquecedora para a humanidade. Nós estamos em pleno movimento para isso. Ouça, como nos disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir.